Saúde a igreja com a paz do Senhor. Que bom que estamos diante desse Deus. Você não está diante do melhor Deus. Você não está diante do mais poderoso Deus. Você não está diante de qualquer Deus. Você está diante do único Deus. O Deus que fez todas as coisas. O Deus que é ontem, hoje e eternamente está entre nós nessa manhã. E o mais importante, para escutar a minha e a sua voz em adoração a Ele. O que você trouxe a Deus nessa manhã? O que você vai falar para esse Deus que está aqui? A presença dele nesse local. E você juntamente comigo, vamos continuar em adoração a esse Deus que é digno da minha e da sua adoração. E agora esse Deus vai estar me usando, pecador que sou, mas eu creio que Ele vai me usar mais uma vez para trazer o recado que Ele tem para essa igreja que Ele tanto ama. Então eu peço que você me abençoe nessa hora, erguendo uma das suas mãos e orando junto comigo. Deus, muito obrigado, ó Pai, muito obrigado, Filho, muito obrigado, Espírito Santo. Nos consome, ó Senhor amado, com esse fogo que acabamos de cantar, ó Pai amado. Porque só a Ti, ó Pai, nós bendizemos, ó Senhor amado. Só o Senhor que é digno, ó Pai, de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, ó Pai querido. Assim como o Senhor, ó Pai amado, tem abençoado essa igreja, mais uma vez estamos diante do Senhor, ó Pai, com uma expectativa que o Senhor mais uma vez vai estar falando com o seu povo, com a expectativa que o Senhor mais uma vez vai estar visitando corações, ó Pai, com a expectativa que o Senhor vai trazer salvação àqueles que necessitam da sua salvação, com a expectativa que o Senhor vai curar nessa manhã, com a expectativa que o Senhor vai batizar com o seu Espírito Santo, ó Pai, segundo a teu querer, segundo a tua vontade, ó Pai amado. E nós estamos, ó Senhor querido, alegres, ó Pai, porque podemos cultuar a Ti, porque podemos engrandecer o seu nome, que está acima de todo nome, Jesus Cristo, Filho de Deus. Muito obrigado, Senhor. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Graças a Deus, estamos diante desse Deus. E hoje, numa ocasião especial, nós temos atividades durante o dia todo para quem fez a sua inscrição. Hoje aqui na nossa igreja vai estar acontecendo um evento do Ministério de Celebração. E eu quero cumprimentar em nome da igreja o pastor Fábio Manfrim. Dá um tchauzinho aí, é aquele dali. Deus abençoe. Também ele é líder do Ministério de Celebração Geral. E também vamos agradecer o diácono Estevão, que é líder, um dos líderes aqui do Celebração Regional. E obrigado por escolher a nossa igreja, né, para sediar esse evento. Eles vão estar aqui hoje à tarde, à noite. Para você que fez a inscrição, né, vai ser muito bem-vindo participar com eles. Com certeza vai ser um tempo de muito aprendizado. E que Deus abençoe a todos vocês que estão aqui para celebrar, né, esse dia, no sábado, e festejar junto com os irmãos do Ministério de Celebração. Amém? Mês de junho, irmãos, nós estamos no mês de junho, e nós escolhemos o mês de junho para falar sobre o livro de Hebreus. Nós estamos falando de Hebreus no sábado pela manhã, e eu vou fazer uma rápida recapitulação, né, do que a gente já estudou aqui nesse mês. A gente está estudando a jornada da supremacia de Cristo. No primeiro sábado a gente aprendeu que Jesus é supremo aos anjos, viu? Vocês estão muito bem mesmo. No segundo sábado, né, Jesus é supremo ao
sacerdócio levítico. Agora, semana passada, irmãos, essa daí, vou até ver aqui. Jesus é supremo aos sacrifício de animais. Então, isso que a gente estudou até aqui. E hoje nós vamos estar falando sobre viver essa supremacia de Cristo. Como que eu vivo isso? Como que eu vivo essa supremacia de Cristo? O capítulo 13 de Hebreus, irmãos, é riquíssimo. É muito rico. Ele nos traz orientação para uma vida na dependência da graça de Deus. E essa carta, ela apresenta, a supremacia de Cristo em todas as coisas, como eu acabei de falar. E hoje a gente vai estar falando de uma forma prática de viver essa supremacia de Cristo, uma vida que agrada a Deus. Mas como o tempo não permite explorar todo o capítulo 13, a gente escolheu 2 versículos apenas. O capítulo 13, o verso 20 e o verso 21. Eu estou lendo a NVI, se for projetar. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta, dentre os mortos, o nosso Senhor Jesus, o grande pastor das ovelhas. 21. Que ele aperfeiçoe vocês em todo o bem para fazer a vontade dele, e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Um pouquinho antes da gente estar analisando esses versículos, eu queria que você refletisse em 2 perguntas junto comigo. Qual a coisa ou pessoa mais importante para você? A segunda questão, em que ou em quem você mais se vangloria? Guardar essas 2 questões? E o verso 20 e o verso 21, nós lemos, ele vai trazer um olhar para o passado, um olhar para o presente e um olhar para o futuro. A própria carta de Hebreus 13, 8, vai estar dizendo, Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E também João 3,16 vai estar trazendo esse panorama também da eternidade de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, passado, que enviou o seu Filho unigênito para todo que nele crê, presente, tenha a vida eterna, futuro. Então a gente tem esse panorama de olhar a Bíblia para o passado, no presente e também no futuro. E começa então esse verso 20, o Deus da paz. Olha que interessante, esse Deus não abandonou as suas criaturas após o pecado, conforme uma teoria deísta, que diz, eles usam a figura do relógio, que diz que apenas Deus criou aquele relógio, deu corda naquele relógio e deixou. Não, Deus não fez isso. Ele iniciou a vida e não deixou suas criaturas viver por si própria. Deus sempre cuidou carinhosamente de tudo. Quanto à salvação, Ele elaborou um plano antes da fundação do mundo. Porque Jesus é o Cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Então Deus tem um projeto completo para mim e para a sua vida. Antes da primeira luz que apareceu nesse universo, Deus já tinha criado um ambiente para que a graça dele se manifestasse. Mas talvez você pergunte, o versículo começa com paz, não com salvação. A resposta é que o homem sem salvação é inimigo de Deus. Infelizmente, o homem que não tem salvação, ele começa a ser inimigo de Deus. E nesse estado de inimizade com Deus, ninguém consegue ter paz verdadeira. Você só encontra paz em Jesus Cristo. A paz verdadeira, a paz espiritual.
Você só encontra a paz quando encontra Deus e a sua salvação. Aí você pode dizer, eu tenho paz. Por quê? Por que temos paz? Porque encontramos o dono da paz. Quem é o dono da paz? Jesus Cristo, o Filho de Deus. E ele apresenta uma forma para ser salvo. A forma da salvação. Ora, o Deus da paz, pelo sangue da aliança eterna. Pelo sangue da aliança eterna. Como que Deus salva? O único meio é através do sangue de Jesus. O sangue de Jesus lava. O sangue nos perdoa. O sangue nos purifica. Ele faz um pacto conosco. Uma aliança de eternidade. É o maior presente, a maior bênção que alguém pode receber de Deus é a salvação. Essa semana no PG, nós fizemos essa pergunta: qual o maior presente que você recebeu na sua vida? E aí foi, um monte de sugestões. Mas a gente entendeu, naquela conversa, no pequeno grupo, que o maior presente que alguém pode receber na vida é a salvação dada por Jesus Cristo. Não existe presente maior. Mas além dele dar a salvação, ele autentica a sua salvação. Olha que lindo. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Trouxe de volta dentre os mortos o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, então, não apenas permitiu o sacrifício de Jesus, mas Ele é soberano em tudo, juntamente com o Espírito Santo, como agente direto, ressuscitou. Eu vou repetir, ressuscitou. Jesus está vivo. E precisamos proclamar isso daí. Ressuscitou dentre os mortos. Jesus não apenas morreu, ressuscitou, está vivo para todo sempre. A sua ressurreição completou, autenticou. Ele autentica a nossa salvação. O sacrifício da cruz tem um significado maior. Após a ressurreição de Jesus Cristo, vivemos porque Ele morreu, vivemos porque Ele ressuscitou, e porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Eu posso crer no amanhã, porque eu tenho Jesus que vive. E Ele também, Ele administra essa salvação, Ele toma conta da salvação. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, trouxe de volta dentre os mortos nosso Senhor Jesus Cristo, o grande pastor das ovelhas. Em Hebreus, irmãos, 4,14, quando Eliel pregava aqui, ele falava que ele era o grande sacerdote. E hoje, a gente estuda aqui e lê que ele é o grande pastor. Pedro diz que ele é o sumo pastor. Quando se manifestar o supremo pastor, vocês receberão a imperecível coroa de glória. Meu Jesus e teu Jesus não é pequeno em nada, irmãos. Ele é grande em amor, Ele é grande em graça, Ele é grande em bondade, Ele é grande em perdão. E Ele é grande como pastor também. Ele é um pastor que entende a ovelha. Ele entende o seu sofrimento, Ele entende a sua alegria, Ele entende o que você está passando. Esse é um grande pastor, porque ele tem entendimento do que está acontecendo com você, por isso ele é grande pastor, por isso que a gente fala que ele é um grande pastor. Tem alguém que te entende como Jesus Cristo? Não há ninguém que entende você. E depois que ele entende você, ele começa a carregar você nos braços. E ele começa a proteger você. E ele diz ao universo: ninguém vai tirar essas ovelhas da minha mão. Porque eu sou o bom pastor, João 10, agora já corri para lá. E o bom pastor dá a vida para as suas ovelhas. E aquelas que o Pai dá a Ele, Ele não permite. O universo não tem poder para tirar. Se você está com Cristo, amém?
o universo não pode tirar você das mãos de Cristo. Olhamos para o passado, vamos olhar agora para o presente. Verso 21. Que Ele aperfeiçoe vocês em todo bem, para fazer a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável, por meio de Jesus Cristo, a quem seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Aperfeiçoamento, irmãos. Que Ele aperfeiçoe em todo bem. Por que esse aperfeiçoamento? Porque a gente ainda, nós não somos uma obra acabada, nós estamos em construção. Olho para vocês, já falei isso daqui, vocês podem até andar com aquelas placas que a gente vê no trânsito aí. Hoje eu estava vindo ali, daí tinha uma placa ali atrapalhando eu chegar aqui na igreja no horário, né? Construção, homens na pista, e estamos em construção. Nós também podemos andar com uma placa dessa, lançar uma moda aí, andar uma placa escrito estou em construção. E alguém vai perguntar, por que, Raquel, que você está em construção? O Espírito Santo está fazendo uma obra aqui dentro de mim. O Espírito Santo está trabalhando em mim, por isso que eu estou em construção. O Espírito Santo tem esse prazer de nos moldar, de nos mudar. Então a gente não é acabado ainda, nós estamos em construção. Mesmo para quem tem Jesus na vida, nós precisamos crescer. Nós precisamos crescer. E aonde a gente precisa melhorar? É nisso que o Espírito Santo quer mexer na sua vida. Onde você quer crescer? Talvez não é só melhorar, talvez você já está bom. Mas o bom não basta. A gente precisa crescer. E onde você quer crescer? E é aí que a obra vai ser feita. Comece a pensar onde você quer crescer. Ou onde você precisa melhorar. Porque a gente precisa melhorar na obra do amor, na bondade, nas coisas boas. E para sermos bondosos, temos que aprender a perdoar, ir ao encontro de quem sofre, ser empáticos, ser disponíveis. Que Ele aperfeiçoe em vocês em todo bem, para fazer a vontade dEle. Aí vem, para fazer a vontade dEle, a gente pega a palavra obediência. Está todo mundo comigo aqui, irmãos? Estou no versículo 21, tá bom? Beleza? Todo mundo com cara de samambaia, olhando assim. Eu falei, talvez estão todo mundo junto aqui, amém? Fala de obediência, para fazer a vontade dEle. O nosso eu é o maior dos nossos inimigos. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para descobrir a vontade de Deus, que é sempre boa, perfeita e agradável. Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, conforme a renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus, então, ela é agradável. Que Ele aperfeiçoe em vocês tudo bem para fazer a vontade dEle e opere em nós o que lhe é agradável. Vou pegar a palavra agradável aqui. Porque muitas vezes a gente é obediente, irmãos, por obrigação, por medo, para agradar alguém, para manter até uma fachada, a gente é obediente. Mas a palavra agradável aqui é para a gente viver de forma agradável. É necessário viver com alegria, irmãos. Ter alegria, você tem alegria no que você tem feito na casa de Deus, na obra de Deus, por Deus e para Deus? Você está feliz mesmo? Está alegre? O que Deus deixou para você fazer, você está desenvolvendo com alegria o teu ministério? Você tem prazer nas coisas que você faz aqui, nessa terra, que levam o nome de Deus? É isso daqui que é o agradável. Com o sorriso, esse sorriso aqui não é igual eu preguei a última vez aqui sobre a minha cara. O sorriso é você estar
contentamento. Você tem um contentamento? Está contente? Teu coração está feliz? O coração alegre formazeia o rosto. Você está feliz diante de Deus? Essas questões, irmãos, a gente tem que colocar aí o teu coração como está diante desse Deus. É nisso que Deus quer trabalhar. Que Ele aperfeiçoe em vocês em todo bem para fazer a vontade dEle, opere em nós o que lhe é agradável por meio de Jesus Cristo. O único meio do crescimento é Jesus Cristo. É o único meio. Jesus não é apenas o único caminho para a salvação, mas é o único caminho também para o crescimento espiritual. Jesus é o modelo, Davi. Jesus é o alvo. Jesus é o começo, Jesus é o meio, Jesus é o fim da nossa salvação. Ele faz parte de todo o processo da nossa salvação. Então, Jesus Cristo é o modelo, irmãos. Olhamos para o passado, olhamos para o presente, vamos olhar para o futuro agora. Verso 21, a parte B. Quase caiu. Verso 21, a parte B. A quem seja a glória para todos sempre. Amém. Nossa vida, irmãos, deve ser de reconhecimento e adoração no presente. Com anseio para o culto eterno, irmãos. Sabe aquela discussão lá que teve uma mulher querendo discutir com Jesus aonde era o local da adoração? Vocês lembram dessa? Lá em João 4, 23. Vocês acreditam, irmãos, que até hoje Deus segue procurando os verdadeiros adoradores? Será que nessa manhã Ele vai encontrar verdadeiros adoradores aqui? Que Ele continua procurando, Davi. Ele não para de procurar os verdadeiros adoradores. Com certeza eles vão trabalhar bastante essa tarde, essa noite sobre esse tema. Mas hoje, para você que não fez inscrição, Jesus vai te encontrar como verdadeiro nessa manhã? Porque Ele continua procurando os verdadeiros adoradores. E eu quero que você procure as melhores palavras para adorar a Jesus no coração. Coloque boas palavras para a adoração de Jesus. Sabe por quê? Porque isso é um ensaio para a eternidade. A nossa vida de adorador aqui, Osiel, é apenas um ensaio. E no ensaio é permitido errar, né, Jim? Na vida também a gente vai errar. Mas a gente tem o Espírito Santo que vai nos corrigir. Filho, não é por aí, é por aqui, é assim, é dessa forma que eu gosto. É dessa forma que você vai adorar a Deus. É dessa forma que Deus vai te achar. É dessa forma que Ele quer ser adorado, que Ele quer ser entronizado. É dessa forma. O Espírito Santo fala comigo e com você. É dessa forma que eu quero que você adore ao Deus Pai. E aí você vai ser encontrado. E Ele vai receber a sua vida, a sua adoração, porque você está com prazer diante dEle, com alegria, com vontade. A vida é um ensaio. Até aquele dia. Até que Ele venha. E por falar, nós temos que estar com o nosso coração na eternidade. Aonde está o teu tesouro? Aí está o seu coração. O meu tesouro está no céu. E o meu coração tem que estar pensando nas coisas do céu. Vamos ensaiar, irmãos? Vamos ensaiar agora? Eu vou falar e você vai repetir.
Só que aqui, irmãos, se você não quiser repetir, amém. Se você quiser ficar em silêncio, amém. Se você só quiser concordar, amém também. Porque Deus aceita a sua forma, o seu jeito, o seu tipo. É voluntário. As palavras que iremos falar agora. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nosso resgatador. Rei da glória. Senhor. Sumo pastor. O lírio dos vales que nasceu entre espinhos. O desejado das nações. A raiz de Davi. O maravilhoso conselheiro. A fonte da eternidade. O Deus forte. O príncipe da paz. A refulgente estrela da manhã. O nosso ontem. O nosso hoje. O nosso amanhã. O nosso tudo. Nada sem Ele. Tudo por meio dEle e para Ele. E o que mais você vai falar para esse Deus agora? Agora é a tua vez de continuar falando com esse Deus. Aleluia, Jesus, glórias ao teu nome. Santo, santo é o Senhor. A tua igreja te glorifica, Senhor, nessa hora. Receba a adoração. Ache os seus adoradores no meio desse povo. Glórias a ti, Jesus. Imagine estar na capela de Westminster. Uma das primeiras vezes que a música Aleluia de Handel foi executada no século XVIII, o rei Jorge II, irmãos, da Inglaterra, ficou tão impactado que se levantou e tirou a coroa, pois quando a letra mencionou onipotente reina, aleluia, ele não suportou ficar sentado, ele tinha ciência que estava diante de um soberano maior. Até hoje na Inglaterra, quando canta essa música, todos ficam em pé em reverência ao onipotente Deus que reina. Isso é adoração, irmãos. Ele não ficou sentado, irmãos. Nós temos um soberano que reina. Aleluia. Tire a sua coroa. Tire o orgulho. E se proste diante do onipotente Rei. Nada que Ele te pede é difícil. Difícil mesmo foi a cruz que Ele enfrentou por minha culpa. Isso sim é difícil. E Ele continua reinando. E nunca vai parar de reinar. Esse é o meu Jesus, é o seu Jesus. E a adoração no futuro. A quem seja a glória para sempre. Amém. Olha que lindo. Que texto maravilhoso esse texto de Hebreus. Esses 2 versos que nos faz refletir e olhar para o passado, para o presente e para o futuro. Mas eu ainda queria, por um instante, pedir para você pensar no futuro um pouco mais. Enquanto eu estar lendo Apocalipse 7,
do 9 até o 12. Deixa o Espírito Santo de Deus ministrar no seu coração. Deixa Jesus Cristo continuar falando com você. Acompanhe o texto que mostra o futuro dessa igreja. Olha que lindo o nosso futuro, irmãos. Depois disso, olhei e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar. De todas as nações, tribos, povos e línguas. Olha que lindo essa diversidade aqui. De pé, diante do trono e do Cordeiro, com as vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono e ao Cordeiro. Todos os anjos estavam de pé e ao redor do trono, todos os anciões e os 4 seres viventes. E eles se prostraram com o rosto em terra diante do trono e adoraram a Deus, dizendo: Amém, louvor e glória, sabedoria, ações de graças, honra, poder e força, seja ao nosso Deus, para todos sempre. Amém. Esse é o meu e o seu futuro, irmãos. Esse é o futuro dessa igreja de Cristo. E a gente volta naquelas 2 perguntas lá do início. Qual a coisa ou pessoa mais importante para você? Depois de escutar tudo isso, em que ou em quem você se vangloria? E ao concluir a série de mensagens sobre a supremacia de Cristo, somos desafiados a viver de forma prática e diária a verdade que Jesus reina absoluto sobre todas as coisas. A carta de Hebreus, irmãos, que nos guiou até aqui, nos chamou a olhar para o passado com gratidão pela obra redentora de Cristo, a viver o presente com fidelidade e obediência e avançar com esperança para o futuro de glória e adoração perpétua. Que cada passo da jornada cristã reflita essa realidade. Jesus é supremo em nossa vida, na igreja, em toda a criação. E a gente sempre tem algo a mais para falar para esse Jesus, e de vez em quando a gente tem que renovar a nossa experiência de fé e a expressão de fé também. Reconheça a supremacia de Cristo em todas as coisas. Decido viver de forma que a minha vida exalte o seu nome, que o meu caráter, minhas palavras, as minhas atitudes revelam que Ele é o Senhor sobre todas as áreas do meu ser, e que eu o adore com integridade, o sirva com alegria e permaneça firme na esperança da sua promessa, até o dia que estarei com Ele na eternidade. Amém. Que a gente possa fazer uma confissão, uma expressão de fé diante desse Deus.